Olá, muito bom dia. Terça-feira, 13 de junho, Giro Fortaleza, edição manhã, está no ar. Você pode nos acompanhar aqui na TV Terra do Sol, canal 42.1 e também ao vivo no portal da Prefeitura de Fortaleza, na aba TV Terra do Sol. E na edição de hoje, Fortaleza vai receber mais de 4 milhões de reais de premiação internacional para investimentos cicloviários. Uma das coisas que é fundamental é a gente ter dados. Quantos ciclistas, qual é o fluxo diário de ciclistas na cidade, quais são as principais vias, quais são os principais pontos de desejo. Se a gente tem essas informações, a gente consegue orientar a política pública, aperfeiçoar e atingir cada vez mais sucesso nessa área. Nossa capital está entre as 10 cidades selecionadas para se tornar destino turístico inteligente. E no mês de combate ao trabalho infantil, o projeto realiza ações para identificar violação dos direitos da criança e do adolescente. Além de ser crime, o trabalho infantil provoca uma série de consequências ao longo da vida. Rua 24 de Maio passa por intervenções de requalificação para melhorar as atividades comerciais no local. São 340 metros de via que estão sendo readequados pela Prefeitura. Outra avenida que passa por intervenções é a 13 de Maio. A principal mudança por aqui está na readequação do limite de velocidade, que de 60 passa a ser agora de 50 km por hora. É a partir de agora no Giro Fortaleza, edição manhã. A gente abre essa edição falando que Fortaleza foi a única cidade brasileira a receber uma premiação internacional por investimentos cicloviários. Nossa capital vai receber 4 milhões e 900 mil reais que serão destinados a mais investimentos nessa área. Os mais de 419 quilômetros de ciclofaixa em Fortaleza foram determinantes para a escolha de Bruna. Deixar o ônibus de lado e adotar a bicicleta como meio de transporte. Este mês, ela comemora um ano de deslocamento sustentável. É mais econômico, tem a questão ambiental também, né? Não polui. E fora que você pode também fazer exercício, né? Pedalar e usar a elétrica, as duas alternativas. Nonato também é adepto do transporte em duas rodas. O servidor público vai para todo lugar de bicicleta. Hoje eu resolvo tudo de bicicleta. Vou para o trabalho de bicicleta, vou agora resolver um problema de um contrato, vou ao mercantil, mercado. Tudo que eu faço em bicicleta. Fortaleza hoje é uma das cidades mais bem servidas de ciclovia do país, tá? Então facilita bastante. As ações de mobilidade urbana sustentável em Fortaleza renderam uma premiação internacional à capital cearense. A cidade foi a primeira colocada e a única do Brasil na seleção da Bloomberg, que incentiva a priorização da bicicleta como meio de deslocamento. Como prêmio, Fortaleza vai receber um investimento de 4 milhões e 900 mil reais do programa BC. Segundo a Prefeitura, o recurso será utilizado no desenvolvimento de inovações na infraestrutura cicloviária existente e assistência técnica na criação de novas ciclovias e ciclofaixas pelos próximos 3 anos. Uma das coisas que é fundamental é a gente ter dados. Quantos ciclistas, qual é o fluxo diário de ciclistas na cidade, quais são as principais vias, quais são os principais pontos de desejo. Se a gente tem essas informações, a gente consegue orientar a política pública, aperfeiçoar e atingir cada vez mais sucesso nessa área. Então, usando tecnologia, nós vamos usar o que a gente chama de analíticos de vídeo, que são algoritmos de inteligência artificial acoplado em câmeras, que vão monitorar o fluxo de ciclistas nas principais vias da cidade, em tempo real, alimentando um grande banco de dados da Prefeitura. Isso vai nos permitir ver quais são as áreas mais demandadas, onde é que a gente tem que concentrar o nosso investimento, quais são as conexões necessárias. Além do que, nós podemos informar a população toda em tempo real, quantas pessoas se locomovem por dia na cidade, quanto é que isso representa, por exemplo,
da redução de carbono que deixa de ser emitido na atmosfera. De acordo com o Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento, Fortaleza é a capital brasileira onde as pessoas vivem mais próximas à infraestrutura cicloviária, com 51% dos habitantes morando a menos de 300 metros de alguma ciclovia, ciclofaixa, ciclorrota ou passeio compartilhado. Atualmente, Fortaleza é referência em ciclomobilidade. Além da infraestrutura cicloviária, a capital conta com 193 estações de bicicletas compartilhadas. E com a execução do programa Bici, a meta é chegar a 600 quilômetros de malha cicloviária e 210 estações do bicicletar. A Prefeitura de Fortaleza, além de dar uma opção de deslocamento sustentável, que é o modal bicicleta, e gratuito, né, que é o sistema bicicletar, nos dias úteis por 1 hora, para os usuários que têm o bilhete único, esse prêmio ele coroa ainda mais a Prefeitura de Fortaleza para que a Prefeitura continue investindo mais nessa infraestrutura cicloviária. A ideia é exatamente até 2026 Fortaleza ter 600 quilômetros de infraestrutura cicloviária entre ciclovias, ciclofaixas, ciclorotas, passeios compartilhados. Então, esse prêmio ele está centrado em 4 eixos: uma revisão de parâmetros, né, um novo desenho de infraestrutura cicloviária, dados e o engajamento também. Nós vamos trabalhar muito o engajamento da população para que mais pessoas utilizem o modal bicicleta. A proposta de Fortaleza envolve ainda uma série de ações inovadoras para o modal, buscando o desenvolvimento de uma política pública viária baseada em dados e preocupada com o bem-estar do ciclista. A ideia é gerar maior adesão do público mais vulnerável, como crianças, idosos, mulheres, pessoas com deficiência e transportadores de carga. Tem várias estratégias para isso. Talvez uma das principais seja proteger a estrutura cicloviária, né? Se você tem uma ciclofaixa protegida por balizador vertical, isso acaba dando uma condição de segurança maior, e a segurança é o principal elemento para atrair novos usuários da ciclomobilidade, né? Mas existem outras coisas também, que é um trabalho de conscientização, de disseminação dessa cultura da bicicleta como modo de transporte sustentável. Isso pode ser feito a partir da escola, isso pode ser feito com eventos, né? Ligando o ciclismo com a cultura também. Por exemplo, a ciclofaixa de lazer, você tem adições da ciclofaixa culturais. Então, existe uma série de abordagens criativas e inovadoras que nós podemos usar para convidar as pessoas a experimentarem. Outro eixo do programa é a criação de um centro de recondicionamento de bicicletas. Uma das propostas é a gente criar o centro de reciclagem de bicicletas, onde a gente possa ter um equipamento que receba doações de bicicletas usadas, recondicione essas bicicletas, que serão doadas para quem mais precisa, para pessoas de baixa renda que precisam, que usam a bicicleta no dia a dia, né? E que esse centro também funcione como grande escola de formação de mecânicos, por exemplo, de negócios vinculados à área de bicicleta. Essa é uma abordagem que, por exemplo, a cidade de Bogotá tem com muito sucesso. Então, são esse tipo de inovação tecnológica e não tecnológica também que fará parte desse projeto. E outro destaque de Fortaleza é que a cidade é uma das 10 selecionadas para se tornar destino turístico inteligente. A Lívia Marques explica para a gente. Nos últimos anos, as pesquisas vêm mostrando que a capital cearense está sempre entre os destinos mais procurados por turistas, sejam eles brasileiros ou de outros países. O Ministério do Turismo selecionou a cidade de Fortaleza como um município apto a se tornar um destino turístico inteligente. Alguns critérios foram avaliados, como acessibilidade, sustentabilidade, tecnologia, inovação, mobilidade e também a promoção do destino turístico. Com isso, nesse mês de junho, será feito um diagnóstico do cenário turístico aqui de Fortaleza e também os gestores desse setor vão passar por capacitação. Passando nessa primeira avaliação, será feita uma segunda etapa e aí, seguindo esses critérios, o município de Fortaleza vai de fato se tornar uma cidade turística inteligente. São essas as informações. É com você no estúdio. Muito obrigada, Lívia. E junho é o mês de combate ao trabalho infantil. Em Fortaleza, o projeto Ponte de Encontro da FUNCI realiza ações e abordagens de busca ativa para identificar situações de violação dos direitos da criança e do adolescente.
Eu gosto de ser criança porque a gente brinca, a gente é muito feliz, a gente brinca com nossos amigos, a gente aprende coisas novas para levar para a vida toda. O que é ser criança para você? É brincar, jogar bola, dançar quadrilha. Criança pode trabalhar? Não, só a partir de 18 anos. Isso mesmo, Pierre. Criança tem direitos que precisam ser respeitados. E garantir uma sobrevivência digna aos menores é dever de todos. Por isso, neste mês de junho, a Prefeitura de Fortaleza realiza a campanha de erradicação do trabalho infantil com o tema Sinal de Alerta. Crianças e adolescentes trabalhando nos semáforos. O trabalho infantil é uma chaga que a gente entende que deve ser eliminada, né, desse contexto. O trabalho infantil afasta a criança da escola, submete a criança a diversos riscos, por isso o combate a esse tipo de atividade. Na SDHDS, nós temos a equipe de abordagem que percorrem os logradouros públicos, percorrem principalmente os espaços de vivência para identificar essa situação e permitir que essa criança e sua família possa ser acolhida, recebida na rede de proteção e encaminhada para programas, para serviços, para projetos, para benefícios que possam contribuir para afastar essa criança do trabalho infantil. Segundo o Ministério Público do Trabalho, no Ceará, cerca de 82 mil crianças e adolescentes estão em situação de trabalho infantil em diversas atividades informais, em locais como lava-jato, oficinas mecânicas e na praia. A gente está aguardando os dados do censo 2022 para ver se essa redução se confirma, né, se mantém essa tendência. Entretanto, a gente também tem observado que desde a pandemia as ações de combate ao trabalho infantil têm tido algumas dificuldades, porque tem aumentado muito as vulnerabilidades das famílias, então tem muitas crianças e adolescentes em situação de trabalho, mesmo aquelas que estão estudando, estão na escola, tem muitos adolescentes estudando e trabalhando, mas com um risco de evasão escolar 4 vezes maior. E aí isso é muito preocupante. Além de ser crime, o trabalho infantil provoca uma série de consequências ao longo da vida. Na infância, quando a criança perde a oportunidade de brincar, estudar e aprender. Na idade adulta, quando não tem qualificação profissional para entrar no mercado de trabalho. E na velhice, pela consequente falta de condições dignas de sobrevivência. O desafio é sócio-histórico. O desafio são as políticas públicas alcançarem aqueles que mais necessitam. A legislação conseguiu dar um rumo para a gente. Disse quem é que pode trabalhar, em que condições pode trabalhar, demarcou 16 anos como a idade apta ao trabalho do adolescente, que não seja perigoso, que não seja insalubre, que não seja penoso. Tipificou as piores formas de trabalho infantil, disse pode ser aprendiz a partir dos 14 anos e a aprendizagem é necessária, envolvendo a escola, envolvendo a atuação prática no que aprende na escola. Nossa grande dificuldade é sócio-histórica. Nossa grande dificuldade é de classe, é de cor, é de renda, é alcançar aquela pessoa que é invisibilizada na sociedade. Muitas vezes nós caminhamos pela rua, vemos uma criança em condição de trabalho infantil, ou seja, que deve ser denunciado, que deve ser imposto regras, que deve ser colocado para o atendimento psicológico, social, psicossocial, e a gente não vê. Invisibiliza, e esse não ver da sociedade é o não ver das políticas públicas, esse é o maior desafio. Em Fortaleza, o projeto Ponte de Encontro da FUNCI realiza ações e abordagens de busca ativa para identificar situações de violação dos direitos da criança e do adolescente. Existe toda uma articulação da Prefeitura Municipal de Fortaleza a fim de que nós possamos, com a Secretaria de Ação Social, junto com a FUNCI, nós fazemos ações em conjunto, também a nível de Estado e a nível federal, fazendo com que nós possamos integrar as ações com o Ministério do Trabalho, o Ministério Público, CDL, todas as entidades de classe, para evitar, né, que se coloquem essas crianças nesse trabalho. É claro também que nós precisamos oportunizar para essas famílias que essas crianças possam ter alguma outra atividade. Por isso que o prefeito Sarto vem fortalecendo a ampliação, revitalizando as praças, colocando a praça como um local onde possa ser desenvolvida ações do esporte, ações da cultura, que toda criança tem seu potencial. E isso a FUNCI também, tendo essa capilaridade dessa articulação, vem fazendo com que, através dos conselhos tutelares, nós possamos também monitorar, avaliar e fortalecer um programa que é chamado Ponto de Encontro, onde nós temos os assistentes sociais, os psicólogos, nós temos aquelas pessoas, os educadores sociais que possam contribuir.
E a gente segue direto para um giro pelas câmeras de trânsito aqui da nossa querida capital. Aí você acompanha a Avenida Presidente Castelo Branco com o Dr. Temberge, região do Pirambu. Agora são 10 horas e 16 minutos nesse momento, o trânsito fluindo tranquilo aí neste ponto da cidade, sem dificuldades para os motoristas que circulam por aí. Mais uma câmera de vídeo monitoramento para a gente fazer o nosso giro aqui nesta terça-feira ensolarada em Fortaleza. Agora a temperatura na casa dos 30 graus, podendo chegar à máxima de 31 graus. Aí você acompanha a Rua Anselmo Nogueira com Rua Vital Brasil, região do Bom Sucesso aí, Vicente? Região do Bom Sucesso, tá aí, trânsito fluindo tranquilamente também nesse ponto de Fortaleza, sem dificuldades para quem está aí compondo o nosso trânsito, motoristas, ciclistas e também motoqueiros e pedestres. Trânsito fluindo tranquilo nessa região de Fortaleza. Mais uma câmera de vídeo monitoramento para você acompanhar ao vivo aí imagens da central de vídeo monitoramento da MC. Essa central fica ali na região da Cidade dos Funcionários, são mais de 200 câmeras posicionadas em pontos estratégicos, onde eles conseguem visualizar praticamente tudo o que acontece no trânsito aqui na nossa cidade. E aí você acompanha o cruzamento da Avenida Bezerra de Menezes com Rua Justiniano de Serpa, região ali pertinho perto do centro, né? Aí o comecinho da Bezerra. Aí, chegada do centro, trânsito fluindo também bastante tranquilo por aí, o sinal está fechado, os motoristas estão posicionados ali. Acabamos de ver, inclusive, um motoqueiro circulando, né, pela faixa de ciclofaixa, que é exclusiva para os ciclistas, mas infelizmente ainda tem muita gente que falta consciência, né? Falta fazer o seu papel corretamente no trânsito para a gente poupar vidas, para a gente evitar acidentes. E aí, sinal abriu, os motoristas começam a circular, agora o sinal vermelho, né, acabou de fechar e abre o outro cruzamento, né, para a circulação dos outros veículos. Por aí, trânsito fluindo tranquilamente. Temos mais uma câmera para a gente encerrar o nosso giro. Nesta terça-feira, agora nós chegamos a Benjamin Brasil com Godofredo Maciel, região da Maraponga. Sinal está fechado, existe uma concentração grande de veículos por ali. Os motoqueiros se posicionando ali na faixa que é exclusiva para motoqueiros. Logo atrás, uma grande quantidade de veículos, porém sem dificuldades também para quem circula aí neste ponto de Fortaleza. Gente, e por falar em obras, né, estão obras acontecendo aí em vários pontos da cidade, inclusive readequação de principais avenidas. Já já a gente vai mostrar como é que está a 13 de maio. A 24 de maio, no centro de Fortaleza, ela segue com intervenções de requalificação para melhorar as atividades comerciais no local. Os vendedores do entorno estão na expectativa pela obra e também para a entrega do novo terminal de ônibus na Praça José de Alencar. Eu espero que melhore para a gente, né? Para todos nós que trabalhamos aqui. Porque há muito tempo a gente trabalha e a gente espera melhoria, não é? Então é isso, eu espero. A expectativa é muito boa, né? De até melhorar as vendas no centro da cidade, né? Porque você vê que o centro não tem muita parada de ônibus, né? Muito distante aqui da Praça de Alencar, e estamos esperando a conclusão para dar melhorada aqui para nós, ambulantes, né? Os comerciantes de loja. O trecho da rua 24 de maio, que está passando por intervenções, fica entre a Praça da Estação e a Praça José de Alencar. São 340 metros de via que estão sendo readequados pela Prefeitura. As obras vão facilitar também o acesso ao futuro terminal de ônibus, que está sendo construído aqui no local. As obras estão divididas em 3 etapas. A primeira delas teve início na semana passada, com o bloqueio da rua. A medida é necessária para a execução dos serviços de drenagem, calçadas e a substituição do asfalto por piso intertravado, além de passagem elevada para pedestres, rampas de acessibilidade e instalação de mobiliários urbanos e paisagismo. As obras compreendem o trecho que vai desde o terminal da Praça José de Alencar, que está em construção agora, até o local onde ficava o antigo terminal na Estação das Artes. Essa obra vai ser feita em etapas, né, para que a gente tenha o mínimo de interferência possível com os comércios, os ambulantes que trabalham aqui na região.
Essa primeira etapa vai da Guilherme Rocha até a Rua São Paulo e vai iniciar primeiro pela via, com a mudança do piso em asfalto para concreto intertravado e depois nas calçadas. Dessa forma, nós vamos ter menos interferência com o comércio, não vamos precisar parar as atividades que acontecem aqui e a gente espera fazer isso muito rápido. Ainda nesse segundo semestre, a gente poder concluir toda essa obra de urbanização aqui no centro. O bloqueio tem duração prevista de 45 dias. A AMC orienta os condutores que seguem pela 24 de maio a entrar à direita na Rua Senador Alencar e à esquerda na Avenida Imperador. Já quem segue pela Rua São Paulo, a orientação é virar à esquerda na Avenida Tristão Gonçalves, à direita na Rua Castro e Silva, à direita na Avenida Senador Pompeu e à esquerda para retornar à Rua São Paulo. E nós falamos aqui ontem que a Avenida 13 de Maio está recebendo aí um conjunto de intervenções no trânsito. Entre elas, readequação do limite de velocidade e implementação de semáforos exclusivo para pedestres. A Lívia Marques esteve por lá e mostra pra gente agora como estão essas mudanças. O número de carros nas ruas de Fortaleza tem aumentado consideravelmente nos últimos anos. Resultado é o trânsito mais lento e alguns engarrafamentos, principalmente nos horários de pico. Você tem percebido o trânsito de Fortaleza mais movimentado nesses últimos anos? Sim, tenho percebido mesmo, principalmente na área comercial. Muito movimento, trânsito muito parado. Acho que a tendência é sempre aumentar, né? Eu acho que está mais movimentado. Diante desse cenário, a Prefeitura vem implementando estratégias para facilitar a mobilidade urbana. A Avenida 13 de Maio, importante corredor comercial que interliga o bairro de Fátima ao Benfica, está recebendo até o final deste mês um conjunto de intervenções planejadas para dar maior fluidez e segurança ao trânsito da região. A gente sempre diz que é um pacote de pequenas intervenções fechando com a readequação de velocidade, né? Então, desde sexta-feira, a 13 de maio está passando por essas intervenções, onde a gente vai ter readequação de semáforos, melhorando a visibilidade, implantação de semáforos de estágios exclusivos para pedestre, renovação da sinalização horizontal e vertical. Para alguns cruzamentos a gente vai ter o que a gente chama de esquina segura, né, que é um alargamento de calçada com pintura que a gente faz para melhorar a segurança e a travessia de pedestre naqueles locais também. E aí fechando isso com realmente a readequação de velocidade, né? A principal mudança por aqui está na readequação do limite de velocidade, que de 60 passa a ser agora de 50 km por hora. A medida é baseada em estudos da Organização Mundial da Saúde, que apontam que a redução de velocidade pode diminuir drasticamente o número de mortes no trânsito. A redução do limite de velocidade, a gente tem visto aí os índices, né, de acidente diminuindo, e eu acredito que tem sido uma boa ideia nas vias de Fortaleza, porque a gente tem visto menos acidente, menos complicação, porque realmente se deixar a velocidade aí a Deus dará, meu amigo, aí tem muito problema, realmente tem sido bom. Cerca de 44 mil veículos trafegam diariamente pela via. Os motoristas precisam ficar atentos às mudanças. Algumas ruas transversais vão mudar de sentido. As ruas Felino Barroso, Eusébio de Souza e Floriano Peixoto vão passar agora a operar no sentido Sertão-Praia. Apesar de a gente estar falando da via em si, normalmente a gente olha para todo o entorno. E aí, se a gente enxerga alguma via que é possível melhorar a circulação, por exemplo, a implantação de um sentido único, a gente faz porque reduz conflitos e traz a segurança para todos que trafegam naquele local. Então, a gente acaba olhando também para o entorno e vendo o que é possível fazer nas proximidades, ali nas adjacências da via. O fluxo de pedestres também é intenso e a segurança viária é prioridade. Grandes escolas, universidades e praças esportivas se concentram próximo à avenida. Com isso, semáforos com botoeiras serão implantados nos cruzamentos da 13 de maio com as ruas Barão de Aratanha, Senador Pompeu, Jaime Benévolo e Rua Marechal Deodoro, garantindo assim o ir e vir do pedestre com mais segurança. A senhora acha que aquilo dá mais segurança para o pedestre na hora de atravessar a rua? Acho que sim. Eu já tenho observado, eu nunca usei não, eu espero sempre o sinal fechar. Mas eu acho que dá um pouquinho de segurança, viu? Sim, é melhor, né? Porque mais segurança. E assim a gente encerra a nossa edição de hoje. Muito obrigada aí pela sua companhia. Outras notícias ao longo da nossa programação.
A gente volta a se encontrar amanhã, a partir das 10 horas da manhã. Eu e toda a nossa equipe esperamos por você. Encontro marcado. Até lá. Tchau, tchau.